O Brasil, em questão de vacinas, é uma referência mundial. Nós participamos da Organização Mundial de Saúde, nós somos um apoio importante da Organização Pan-Americana de Saúde e o Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Ele oferece inúmeras vacinas para todas as faixas etárias, não é só criança que precisa se vacinar. Adulto, idoso, adolescente, gestante, às vezes o viajante também precisa se vacinar. Existe o calendário nacional de vacinação que abrange mais as crianças, que os pediatras eles estão bem, são os mais conhecedores deste calendário. E depois tem as indicações de vacina para os adolescentes, indicações de vacina para o viajante, indicações de vacina para o idoso, indicações de vacina para o imunocomprometido, aquele que tem imunidade baixa. Então, essas indicações específicas, o ideal é conversar com o seu médico. A vacina, como qualquer substância que você ou toma por boca ou faz injetável, às vezes ela pode ter um tipo de reação. Pode dar um pouco de febre, pode deixar a criança enjoada, irritada. Então, isso tem um percentual que oscila entre 5% e 7%. Mas, outro tipo de efeito colateral, eu estou formado há 50 anos, eu nunca presenciei nenhuma vacina. Muitos mitos se criam, por exemplo, eu estava incubando uma virose, vou fazer a vacina da gripe, depois eu fico gripadinho e eu acho que foi da vacina. Né? Eu faço uma vacina, aí tem um pouquinho de febre, um pouquinho de dor no braço, eu já acho que é uma grande complicação da vacina. Pode dar febre pós-vacina? Pode dar algum vermelhidão na pele? Pode, mas tudo isso já conhecido, que faz parte do processo vacinal, que isso não contraindica. As vacinas, especificamente para o sarampo, a cachumba, são vacinas, doenças basicamente humanas. Então, nós temos a condição de erradicá-las, né? Se a gente fizer uma vacinação em massa, uma vacinação em longa escala, nós podemos erradicar. É diferente de uma vacinação da gripe. Também é uma outra vacina muito importante de ser feita, mas todo ano o vírus da gripe ele muda, né? Ele se transforma e tu não vai ter um resguardo imunológico perene. Tem muita gente assim, quanto mais letrado, quanto mais diferenciada a pessoa, que tem mais acesso à informação, mais não vai fugindo de vacina e aí tu vê doenças básicas que já tinham sido erradicadas começando a voltar, né? Principalmente depois que um colega acabou fazendo um trabalho sobre sarampo e dizendo que o sarampo dava autismo. Na verdade, o sarampo não tem como causar autismo. Aqueles dados foram falsos, o colega perdeu a possibilidade de clinicar, ele não pode mais exercer a medicina na Inglaterra. E isso faz com que ainda as pessoas falem disso. Não quero fazer a vacina de sarampo porque o sarampo pode dar autismo. E o que aconteceu? 10 mil casos de sarampo no Brasil. Em otorrino é muito importante algumas vacinas, como o sarampo. O sarampo pode causar problemas de surdez importantes em qualquer época da vida, mas na infância é muito importante. A varicela. É muito importante a vacina porque, além de problemas de ouvido, pode dar problemas no nervo facial, problemas na face, no olho. Vacina da gripe, vacina do HPV, vacina pneumocócica, vacina contra as meningites. Então, essas vacinas vêm embasadas com estudos que te dizem: pode prescrever para o teu paciente que tu vai ter um benefício adequado. Vacina é uma das principais armas que a gente tem para lutar contra as doenças, principalmente as virais. Vírus, a gente não tem remédio para dar. Diferente de bactéria, que muitas vezes a gente tem um antibiótico que mata a bactéria e a gente cura uma doença, para vírus, praticamente a gente não tem nenhum tratamento. Essas doenças que a gente previne com vacina, que são doenças virais, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, são doenças que podem matar. Existem vários fatores de risco para o carcinoma hepatocelular, que é o tumor primário do fígado. E entre estes, os mais
graves e mais frequentes no nosso meio estão relacionados à infecção viral, especialmente por hepatite C. Na hepatite B, por outro lado, o vírus é carcinogênico. Então, muitas vezes não necessita que a pessoa desenvolva a doença hepática crônica até desenvolver o tumor. Então, por isso, a forma de prevenção ou a forma de diminuir a chance de desenvolver o carcinoma hepatocelular, o tumor primário do fígado, é diferente nessas duas situações. No vírus B, a vacinação é efetiva. Então, a tendência é que o vírus B tenha uma diminuição até que se consiga a erradicação completa dele através da vacina. É muito angustiante para o médico quando chega um familiar, né, com seu filho doente numa emergência, mal, muitas vezes com meningite, com uma pneumonia grave, chorando, né, e nos dizendo por que eu não fiz antes uma vacina. Nós não temos mais casos de algumas doenças extremamente graves, como é o caso da varíola, graças à vacina. A paralisia infantil, graças à vacina. Hoje em dia, graças a um período de vacinação forte que nós tivemos, a maior parte dos adultos não tem pólio. Então não se lembram, os jovens não lembram também de casos de pólio, mas eles existem, né? E quanto menos vacina a gente faz, mais essa população fica suscetível. Imagina seu filho crescendo normal, brincando, passeando com você e de repente, de um dia para o outro, passa a não andar mais para o resto da vida. A tuberculose, por incrível que pareça, voltou a ter problemas, né? Nós temos que pensar em tuberculose novamente, né? E muitas pessoas perderam a efetividade da vacina da tuberculose. Em suma, nós precisamos ter um pensamento de novamente vacinar a população para prevenir essas doenças tão importantes que não terminaram. Quais são as vacinas gratuitas? As que estão no calendário nacional de vacinação, em que o governo é obrigado a te fornecer essas vacinas. Da meningite, hepatite, a tríplice viral, a tríplice bacteriana. O Ministério da Saúde tem um programa muito forte de imunização desde 1973. Eu faço parte como consultora desse programa e a gente sabe da luta de ir incorporando vacinas e depois criando estratégias em campanhas ou fora de campanhas para que as pessoas possam ter saúde. Elas precisam acreditar que o que a gente oferta para elas de vacina é realmente melhor para a vida delas. O que diferencia vacinas de posto de saúde e vacinas de linha particular? Tu tem algum componente que diminua os efeitos colaterais e também tu tem uma vantagem em que numa vacina já vem várias outras juntas. Então, numa picada, tu recebe uma maior cobertura de outras vacinas. A questão da cachumba, né, é fundamental, porque a cachumba, pouca gente sabe que realmente dá perda de audição total. Tu perde completamente a audição, principalmente daquele lado onde tu teve a cachumba, tu perde completamente o ouvido. E acontece em crianças que muitas vezes não se manifestam dizendo que teve perda auditiva e tu vai notar isso só mais lá na frente quando tu tens a criança no início do primário, do ensino fundamental. A vacina do herpes é importante, porque o herpes é uma doença muito comum. Idoso tem que ser vacinado, tem que atualizar calendário, adulto também, criança a gente está acostumada e a gestante pelo menos 3 vacinas ela tem que ter. A da hepatite B, a DTPA, que é a difteria tétano hipertussis acelular, ela precisa fazer a partir da 20ª semana para proteger o seu bebê. E também influenza se a gestação dela está nessa época, porque influenza já aconteceu, né, de acometer gestante da doença grave e acabar perdendo a mãe e o bebê. Na gestante, hoje em dia, é feito alguns agentes imunizantes, hepatite,
tétano, difteria, coqueluche, que vão prevenir essas doenças no período neonatal imediato. E a partir do nascimento, existe um sem número de vacinas que protegem todos os nossos nenês contra tétano, a coqueluche, a difteria, o sarampo, a rubéola, enfim, um número muito grande, as meningites. Que a gente tem aprimoramento de vacinas. Por exemplo, nós temos a vacina do HPV, hoje a gente tem a bivalente e no mercado e a quadrivalente. A quadrivalente é aquela que o Ministério da Saúde oferece para crianças, né, de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Então, quem mantém relação sexual dificilmente se livra de, em algum momento, cruzar com o HPV. O Papa Nicolau é um raspado de células que a gente vai buscar a manifestação clínica da infecção pelo HPV. Essa lesão pré-invasora, que às vezes demora vários anos até virar o câncer. Então, por isso que o rastreio é tão efetivo. Mas ele não vai me dizer se eu tenho HPV ou não, ele vai dizer se eu já tenho a lesão. Muitas pessoas podem ter o HPV, conviver com o HPV e não ter a doença, não ter a manifestação clínica da doença nunca ao longo da sua vida, mesmo tendo o HPV persistente. Os principais fatores de risco para ter câncer de cabeça e pescoço estão muito presentes aqui na nossa população, que são o abuso de cigarro e álcool. E mais ultimamente aí o vírus HPV, o mesmo que causa câncer de colo de útero nas mulheres, ele está associado, hoje a gente sabe, já tem uma relação bem estabelecida, já faz uns 20 anos aí. Esse vírus HPV ele causa câncer de garganta, principalmente na região das amígdalas e da base da língua. Então, assim, a gente conseguindo prevenir a infecção pelo vírus, a gente vai reduzir essa incidência dos cânceres. Então, é o primeiro câncer que a gente tem essa facilidade da prevenção e da diminuição da incidência. A vacina hoje que a gente tem, ela é bivalente ou tetravalente, então ela tem a tetra tem 2 tipos, tá? Que é o 6 e o 11, que só protege contra verrugas, e o 16 e o 18, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer de colo. Eu, se tivesse uma filha, com certeza, levaria ela para vacinar contra o HPV. Quem estuda não pode ser contra a vacina, porque a vacina é um progresso. A vacina te coloca anticorpos, promove que o teu corpo produza anticorpos contra bactérias, vírus, no caso do HPV, vírus. Isso realmente melhora, e aí tem essa questão das adolescentes que 2 doses é suficiente, para o pessoal já mais velho tem que ser as 3 doses. O próprio acesso também está disponível na rede privada, e a questão de custo, enfim, vai indo. Tem a 9ª valente que está chegando também, e que, enfim, ainda não está disponível, mas a gente já ainda não vê a redução dos casos de câncer. É uma coisa para mais uns 15 a 20 anos, mas é uma coisa que tem que ser feita. Que não tem como discutir o benefício que a vacina traz para nós, né? Então, a vacina, se pode ser feita, é importante que seja feita numa idade precoce, antes de ter vida sexual. Então, por isso que a gente reforça que a vacina ela é mais importante na criança e no adolescente, que é aquele que nunca teve contato com o HPV. Então, o benefício da vacina vai ser muito maior. Tá? Depois, daquelas pacientes já por bula vai até 25, 26 anos, não está indicado fazer? Não, está indicado sim, só que se ela já teve contato com outros tipos de HPV, pode ser que não tenha o benefício máximo como a gente tem naquelas pacientes que são virgens de contato com o vírus, mas vale ser feito, vale ser vacinado. Um dos problemas da pessoa vacinada é que ela se acha acima do bem e do mal, e ela se esquece que ela tem vacina para 6 tipos no universo de 120. Então, a mulher mesmo vacinada precisa continuar consultando, precisa continuar fazendo a prevenção. Isso é uma coisa importante e é um ganho. A gente espera que as vacinas melhorem, que elas ampliem o seu espectro de ação, que elas sejam cada vez mais aperfeiçoadas, porque delas serão mais utilizadas ainda. Qual que é o objetivo da vacina? Tu oferece para o teu organismo uma concentração mínima da bactéria ou do vírus que tu quer que ele se proteja, mas esta concentração não é suficiente para causar a doença, mas sim
para ativar o sistema imunológico especificamente para a vacina que tu estás recebendo. Então, uma vacina não interfere na vacina da outra. Tem vacina para pneumococo, hoje a gente tem a 10, a 13, deve entrar outras vacinas para pneumococo, para meningococo também, vacinas melhoradas, não novidades, mas vacinas melhoradas. Então, essa multivacinação não tem problema algum. Não é que tu fez várias vacinas ao longo do tempo que tu vai se prejudicar. Negativo. O teu sistema imunológico vai desenvolver proteção para a vacina específica que tu fizeres. Tentar manter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, né? Tudo isso acaba por diminuir a quantidade de radicais livres, né? Leva uma vida melhor. Consumo principalmente, que falta um pouco aqui para nós às vezes, consumo de frutas e verduras, né? Então isso aí que a gente deve fazer. Por mais que tu seja saudável, por mais que tu tenha alimentação correta, faça exercício, seja um atleta, tu pode te adoecer por uma doença, né, imunoprevenível, que a gente chama dessas doenças que são evitáveis por vacina. Por exemplo, se não é vacinado para sarampo, o sarampo é um vírus que pode dar meningite, ele dá, que a gente chama encefalite, mas também uma inflamação do sistema nervoso. Por mais que tu seja forte, o que o teu corpo saudável vai fazer? Vai fazer tu te recuperar mais rápido, mas tu não sabe o que vai dar de sequela no teu corpo por causa daquele vírus. Então a gente já teve atletas que ficaram com sequelas para sempre. Se fosse assim, alimentação saudável, exercício correto, tudo perfeito, não pega doença, atleta não adoecia, né? E a gente hoje tem uma imunização específica para o atleta. Atleta que faz 3 vezes por semana exercício, mais regular. Atleta, esse vai aumentar a sua imunidade. O atleta que força, que faz endurance, né, que faz mais exercício, ele também deixa o seu corpo... Aí tem uma coisa que a gente chama de janela imunológica ali, que ele altera as suas defesas naquele momento que ele está treinando muito. Então ele também precisa de vacina para se proteger. E hoje nós temos todo um calendário específico para o atleta.